A semente, ela precisa de uma boa terra. É por isso que você precisa mudar de ambiente. Os ambientes tóxicos nos apodrecem. Se você vive só perto de pessoas que são negativas, que são pessoas maldosas, pessoas que só pensam ruínas, isso não é um bom ambiente para florescer. Você já viu fruto? Precisava achar aqui. Você já viu fruto que nasce podre? Tem gente que nasceu podre. Você está falando para ele, muda de vida. Não quer. Aí tem a coragem de colocar a culpa em Deus. Ei, se Deus tem planos de vitória, como que Ele quer que você viva podre? Que você viva em ruína? Que você viva nessa carência constante? Que você viva mendigando amores e lugares? Deus tem plano de conquista. Está na hora de você sair dessa zona de conforto ou dessa área que te machuca e vir para a área que Deus te chamou para ressignificar a tua história. Eu estava olhando a pastora Neia. Eu estava olhando a pastora Neia contando a história da família dela oncológica. E eu vi a minha história na sua família. Minha casa, o lado materno, todos passaram pelo câncer. Não ficou ninguém sem passar pelo câncer. Não vou dizer não só. Não sei que palavra que eu vou dar. Não, vai não só mesmo, mas não é que é não só porque é muita coisa. Não só pelo câncer de mama. Passou por diversos tipos de câncer. Porque vocês sabem que existem outros tipos de câncer. A palavra só, talvez vocês pensem que eu estou diminuindo essa dor. Não. É que eu quero explanar uma outra coisa e eu não sei falar. Não só pelo câncer de mama. Meu avô teve câncer na coluna. Minha avó teve câncer no ovário. Minha mãe teve câncer cefálico na cabeça. Teve câncer de mama, câncer no útero, teve metástase. Morreu de câncer. Minha tia teve câncer no reto. Minha outra tia teve câncer na virilha. E, se eu for contar, vai ser um trajeto dolorido. E eu cuidei de todas essas pessoas. Um dia, eu coloquei na minha cabeça, eu vou ter câncer. Todo mundo da minha casa tem câncer. Não, interessante, se todo mundo fosse rico, eu ia falar, eu vou ser pobre. Todo mundo da minha casa vai ter câncer, eu vou ter câncer. E quando eu vi, eu estava com... Assim como deseja a sua alma. Tem muita coisa que a gente atrai. Tem muita coisa que a gente chama. Ai, sou depressiva. Vai ficar depressiva. É uma tristezinha lenta. É uma tristeza que tirou só hoje o seu sorriso. Talvez tirou 2, 3 dias, mas não chegou no estado de uma depressão. Mas parece que você quer ficar na depressão. Você não está tendo coragem de levantar e falar, não, eu vou levantar, eu vou para o culto, nem que você vai ficar lá chorando, mas eu vou ficar lá assistindo o culto, eu vou sair, eu vou chupar um sorvete, eu vou fazer alguma coisa para mim, porque eu sou incrível. Você precisa se reagir. E eu tive câncer numa época onde os filósofos dizem que foi por conta de genealogia, genética e rancor. Então eu preciso dar uma receita. Arranca o rancor. Arranca. Rancor a gente arranca. Ódio, mágoa, arranca. Pastor, eu não consigo. Coloca a mão e fala, sai no nome de Jesus. Tem pessoas que estão... tem pessoas que fizeram mal para você, que estão morrendo de ódio porque você não está tão mal como elas queriam que você tivesse. Ei, não dá gosto para o seu inimigo de ficar ruim, não. Levanta e vai. Eu me deparo com o diagnóstico de câncer e eu falei assim, eu sabia que eu ia ter câncer. Quando eu estava com esse diagnóstico de câncer, eu estava cheia de mágoa, com dificuldade de perdoar os outros e a mim mesma. Você já se perdoou hoje? Você se perdoou você hoje? Ou talvez você ainda está se culpando pelo seu erro do passado, por aquilo que você fez
em 1980. Porque eu fui uma péssima filha. Porque se eu soubesse, eu tinha feito isso para minha mãe. Você não fez. Mas dá tempo de fazer agora. Pastor, minha mãe morreu. Não tem como eu fazer agora para minha mãe, mas dá para você fazer para a mãe de outro. Dá para você orientar as mulheres mais novas do que você. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas têm por obrigação de orientar as mais novas. Ei, se você está vivo é porque você ainda é semente. E Deus está esperando você ser derramada num solo fértil para dar fruto. Se perdoe. Eu fui viajar. Vou voltar no câncer. Não, vou viajar, já volto para o câncer. Não esqueço. Já volto. Eu fui viajar para Portugal. Viajar não, eu fui pregar. Porque viajar a gente vai passear, ver. Eu fui pregar. Cheguei lá, preguei e vim embora. Você perguntar o que tem em Portugal. Igreja, uma igreja com outra pessoa. Cheguei lá em Portugal, mas ninguém tem culpa de nada. Eu vou porque eu tenho meu trabalho aqui também. E é chamado, gente. Escolha, vida, você decide o que você quer ser. Você decide se você quer ser fútil ou se você quer ser produtiva. Você decide se você quer ser amarga ou se você quer ser doce. Você lembra de Noemi? Noemi, quando chegou, tinha festa. Gente celebrando a vida dela, a chegada dela. E ela disse, não celebra, porque eu sou amarga. Ela que tinha decidido. É você que decide. Eu decidi ser frutífera. Eu decidi caminhar, decidi ser bênção. A minha vida é corrida? Graças a Deus. Porque 1000 vezes corrida do que parada. Quando eu estou lá no aeroporto aqui em Guarulhos, uma irmã encosta perto de mim e ela fala, olha como Deus é poderoso. Eu sei que esse avião não vai cair. Eu falei, que avião? Primeiro ela perguntou, para onde você vai? Eu falei, para Portugal. Nossa, como Deus é poderoso, eu sei que esse avião não vai cair. Eu falei, que avião? Ela falou que nós vamos. Eu falei, Fiquei parada querendo saber o que ela queria falar para mim. Eu falei, Senhor, fala que eu já adiei a viagem. Ela falou, imagina, você acha que Deus ia deixar, olha, você acha que Deus ia deixar esse avião cair com uma mulher poderosa como a senhora dentro? Eu falei, ia. Falei, se tiver no projeto de Deus, vai, porque eu sou poderosa e a senhora também. Nós somos iguais. Se o plano de Deus for para ser hoje, ele não quer saber quem está dentro. Ele faz. Né? Daí ela ficou olhando para mim e falou, credo, pastor, o pastor está pessimista. Eu falei, eu não. Ela que tirou a minha vontade de ir para Portugal. Mas eu não falei isso para ela. Eu falei, eu estou falando para você que você está colocando a fé em mim. E não está colocando a fé no Deus que está colocando você dentro dessa oportunidade. Quer dizer, por causa de mim um avião não vai cair. É muita coisa. Eu falei, você precisa colocar a fé em Deus. E ela falou, mas eu pedi para Deus um sinal. Que se não fosse acontecer nada. E aí eu vi que ela estava assim, bitolada. Porque tem pessoas que param de adorar santo e começam a adorar pessoas. E se eu falasse mais alguma coisa, ia ser ruim para mim. Tinha que eu vigiar. Não é verdade? Estou falando, não. Vocês estão entendendo o que estou falando? Tem pessoas que param e ficam adorando a gente. Por isso que tem muita gente que fala, eu desviei. Eu nunca vi ninguém falar. Eu nunca vi. Se vocês verem, vocês falam. Eu desviei porque Jesus virou a cara para mim. Você já viu alguém falar isso? Aí eu desviei porque o pastor Wagner não falou comigo. Isso vocês já ouviram. Aí eu desviei porque a pastora Manu veio com um conjunto rosa novo. Não, tem gente que desvia de inveja, de ciúmes. Nunca vi ninguém falar que desviou por causa de Deus. Por Deus falhar. Nunca vi. E aí eu fiquei olhando para aquela mulher. E aí eu fui tentar entender aquela mulher. Eu falei, não, deixa eu usar um pouco da minha empatia para essa mulher. Eu comecei a conversar com ela, ela contou. Pensa numa vida desgraçada. A dela. Filhos, ela firme da casa de Deus. A cada 100 palavras, 99 Deus é fiel. Os filhos todos desviados, um na prostituição, digo na casa de prostituição, outro morando na rua, e ela estava indo embora para Portugal, arriscar
um emprego, porque quando ela chegou na casa dela, a filha dela, de 14 anos, tinha se enforcado dentro do quarto dela. Eu parei e segurei na mão daquela mulher. Eu fiquei até chegar em Portugal e cada um seguir o seu caminho. Eu fiquei do lado daquela mulher, ouvindo ela falar. Teve momentos que o meu coração tremia e eu chorava junto com ela. E teve momentos que eu ria por ver que ao mesmo tempo que ela estava contando da dor, ela estava indo em busca de um sonho, de viver melhor em outro país. Aquela mulher me ensinou que independente do que eu estou vivendo hoje, há uma esperança para o meu amanhã. Eu olhei para aquela mulher e eu falei, Deus, me ensina a me perdoar. Porque eu percebi que se eu encontrasse o sangue de Jesus tem poder, se eu encontrasse alguém na minha casa, da minha família, que se matasse e jogasse a cruz, me deixou um bilhete dizendo, mãe, eu estou me enforcando porque a senhora é crente, porque Satanás é astuto. Eu não sei se eu teria a mesma coragem que ela de recomeçar a minha história. Deus me trouxe desse Outubro Rosa. Que talvez você esteja enfrentando um câncer, ou alguém da sua família esteja enfrentando um câncer. Deus veio para dizer, a história não termina aí. Você tem autoridade para poder continuar sonhando. Você tem autoridade para ainda poder sair da sua boca uma palavra profética, dizendo, eu conheço um Deus que tem um pensamento ao meu respeito. Quando eu estava com câncer, eu estava com meu coração cheio de mágoa. Eu sei que falar isso não é todo mundo que tem coragem de falar. E eu também não tenho. Mas eu vou falar. Eu estava magoada com Deus. Eu olhava para Deus e eu não aceitava o que eu estava vivendo. Eu dobrava os meus joelhos e eu dizia para Deus, impossível ser o Senhor que está fazendo isso comigo. É lógico que como cristã, a gente acha mais fácil que é Satanás. A gente aceita que Satanás faça tudo. Satanás pode matar, pode roubar, pode destruir. Deus não pode fazer nada. Deus só pode abençoar. Ei, querido, Deus também pode te provar. A Bíblia diz que foi Ele quem provou Jó. A Bíblia diz que Ele deu autoridade dizendo, pode ir lá porque eu confio em Jó. Ele não vai espanar. Eu não sei se São Paulo sabe o que é espanar, mas espanar é quando você roda o parafuso e já não encaixa mais. Deus estava dizendo, pode ir lá apertar Jó, que ele vai continuar na minha presença, ele vai continuar me adorando. Ei, está sendo apertado, não espana não, porque é Deus que confiou em você dizendo, ele vai aguentar e não vai sair da minha presença. E eu disse para Deus, Deus, eu estou magoada com o Senhor. Eu não poderia passar por isso. Aí eu fui apresentar o meu currículo. Crente, né? Sou dizimista, sou ofertante. Sou uma bênção. Sou quase a quarta pessoa da Trindade, Senhor. Fui apresentar o meu currículo. E Deus ficou olhando para mim. Quando eu chego no médico, o médico fala, a senhora está com câncer. Eu falei, eu sabia. Mas esse meu sabia foi um sabia irônico. Aquele eu sabia, como que eu disse? Só faltava essa mesmo. Um sabia magoado, ferida. E eu fui para onde? Para os pés do Senhor. E ali nos pés do Senhor eu disse para Deus, Deus, eu estou magoado. O médico disse para mim, Sandra, na sua casa, todos tiveram câncer. É genética. E uma coisa, filha, você tem muita mágoa no seu coração. Você precisa limpar essa mágoa. Você precisa curar essas feridas que estão dentro de você. Para que nenhuma raiz de amargura, eu entendi que a raiz de amargura chama câncer, venha assolar dentro de você. Eu cheguei em casa, dobrei meus joelhos. E eu falei, como pedir perdão para Deus? Como que eu vou falar para Deus? Como que eu vou fazer para dizer, Deus, eu estou com raiva do Senhor? Porque quando a gente fala, Deus, me perdoa, porque eu estou com raiva de é fácil, né? Mas como que eu ia contar para Deus aquilo? E eu dobrei meu joelho e falei, Deus, preciso falar uma coisa seríssima para o Senhor. Eu não sei nem por onde começar e nem que palavra usar. Mas eu estou magoada com o Senhor. Eu estou decepcionada com o que o Senhor está fazendo comigo. Eu não mereço. E aí Deus falou para mim, se eu fosse fazer tudo o que você merece. Eu recuei. Falei, peraí.
Deixei a lágrima cair. Falei, Deus, não faz mesmo. Porque eu já vi que eu não merecia nada. Eu falei, Deus. E eu comecei a me quebrantar. Qual foi a última vez que você se quebrantou? Não, porque às vezes a gente chora aqui. Eu estava ouvindo o grupo de louvor adorar a Deus e eu chorei aqui. Só que antes de eu vir para cá, pastora Manu, Deus me deu essa palavra a respeito de planos e Deus me quebrou dentro de casa. E Deus disse para mim, você é uma semente que precisa ser enterrada. Sabe quando que Deus estava dizendo para mim? Precisa enterrar os seus sonhos, os seus projetos, para que outros também possam viver sonhos e projetos. Quando eu voltei para o médico, eu voltei doente. Eu voltei com o diagnóstico do mesmo jeitinho, câncer. Só que com uma diferença. Eu voltei com uma palavra profética na minha vida. Esse câncer não me mata. O médico jurou que eu ia usar bolsinha de colonoscopia. O médico jurou que eu ia depender de químio e rádio. O médico jurou tanta coisa. Deus só falou para mim, se você crer, você vai ver a minha glória. Tem quem crê aí? Eu falei, Deus, eu creio. Eu estou aqui. Vocês podem deitar numa cama agora, vocês não vão ver nenhuma cicatriz na minha barriga. Mas se você fizer o ultrassom, vocês vão ver 25 pontos no meu intestino, a marca de onde estava o câncer. Eu nunca fiz uma cirurgia. Você precisa crer, porque Deus tem planos com você. Deus tem plano, mas você precisa ser uma boa semente. E precisa estar plantado numa boa terra. Qual é a boa terra? A palavra. Não, você não pode estar plantado no dom de profecia dos outros. Você não pode estar plantado em sinais e maravilhas. Você tem que estar plantado na palavra, que é a palavra que liberta, a palavra que transforma. Você tem que estar num lugar que ensine você ter intimidade com Deus, que ensine você a buscar resposta da Bíblia, que tenha pastores, pastoras, que pregue uma palavra pura, genuína, dizendo o projeto de Deus vai acontecer sobre você. Sua família tem um potencial. Você tem um potencial. Mude de ambiente. Eu não sei qual ambiente que nós estamos frequentando. Eu frequento um ambiente que diziam para mim assim, é roubo, é mentira. Eu cheguei lá e falei, vai ter que mudar o ambiente. Talvez você olhe e ainda ache que política é roubo e mentira. Para mim tem sido uma grande oportunidade de pregar a palavra, de orar pelos meus amigos vereadores, de fazer culto lá na Câmara. Para mim está sendo... O pastor só tem feito projeto de lei? Tenho. O pior que tem. Eu fiz alguns projetos, vou contar. Porque às vezes as pessoas não acompanham. Eu fiz um projeto onde está proibido qualquer festa de cunho. Vou usar termos políticos agora, tá? Qualquer festa de cunho pornográfico que tenha imagens religiosas sendo ridicularizada. É um projeto. Não, o que projeto quer dizer? Se tiver uma marcha de LGBT, não pode ter Jesus Cristo no meio da marcha. Se tiver um samba, não pode ter imagem da igreja da católica. Porque assim como eu quero que respeite a minha religião, eu quero que respeite a religião dos outros. Isso se chama intolerância religiosa. Festas em escola não podem mais ter músicas sensuais. Sabe o que é isso? Protegendo os nossos filhos. Entrei com um projeto que está ali, ó, suado e ore por nós, para que a Bíblia também seja um apoio pedagógico para as crianças. Tem projeto lá sim. Mas sabe por quê? Porque eu sou uma semente e eu tive que ser plantada numa terra. Ei, você precisa entender que a terra que você está tem que ser uma terra boa. Para que quando você cresça, esse local seja um ambiente onde o diabo não possa tocar em você e nem nas pessoas que estão próximas a você. O ambiente certo traz milagres certos.
Dá uma olhada para tua irmã e diga, o ambiente certo traz milagres certos. Assim como grandes coisas acontecem em nosso meio. Aí eu escrevi aqui, gere expectativa. Dá uma cutucada nela e fala, gere expectativa. Não, talvez você chegou aqui dizendo, não vou sonhar mais. Não vou sonhar mais porque para minha casa nada dá certo, para minha família nada dá certo, para mim nada dá certo. E eu quero dizer para você, comece a gerar expectativas. Tem muitas coisas que eu vivo hoje porque eu sonhei. Tem muitas coisas que eu vivo hoje porque assim como imaginava a minha alma, assim foi. Quantas das vezes sem ter nada? A primeira viagem que eu fiz, Deus falou para mim, prepara a sua mala. Não tinha. Prepara a sua mala que você vai viajar. Eu cheguei para uma amiga. Eu só tenho amiga rica, gente. Por isso que vocês são minhas amigas. Não. Ai, pastor, eu não sou sua amiga, eu sou pobre. Sangue de Cristo poder ser rica, é que você não sabe. Eu cheguei para minha amiga. Eu falei, minha amiga, Deus mandou preparar a mala. Minha amiga falou para mim assim, ai, compra aquelas de rodinha. Eu falei, eu não tenho. Eu não tenho dinheiro nem para comprar uma mala que dê lá com roda. Ela falou, ai, nada que em 10 vezes no boleto, amiga. Eu falei, é mesmo, né? Vamos embora. Cheguei lá na loja, comprei minha balinha. Pode pôr verde lá em cima de novo. Comprei uma bolinha, uma rodinha vermelha, rodinha. Estou eu em casa. A mala vazia. Eu vi aonde eu estava indo? Você precisa sonhar. Você precisa gerar esse sonho. Eu vim aqui, a pastora Manu, essa última vez que eu vim, a pastora Manu, eu sentada, senta em boas mesas. Diga, eu preciso melhorar as mesas. Sentaram na mesa com a pastora Malu, juntamente com o pastor Wagner, todo mundo batendo papo. E se vocês me conhecem, ou me acompanham, sabem que eu como e como bem. Eu sou pedreirona. E a pastora Manu sempre teve um cuidado de me levar para jantar, sempre teve um cuidado de me acolher. E naquele dia eu falei para ela assim, pastora, não dá porque eu vou viajar logo cedo. A senhora lembra disso? Então ela falou, não, mas sem comer nada você não sai. E eu reparei uma coisa. Você senta na mesa com algumas bispas aí, elas colocam uma azeitona lá, ficam ali, ó, virando azeitona de um lado, do outro. E a gente, ó, mande aqui tefa grande. Né? E a gente, pizza. Eu já coloquei 3 pedaços. Pá. Eu não vou falar que eu reparei no prato do pastor Wagner, porque eu não reparei. Mas a pastora Manu pegou um copo, começou a mexer um negócio lá, tec. Até que ela olhou para mim e falou assim, pastora, a senhora nunca pensou em emagrecer? Com 3 pedaços de pizza no prato, eu ia falar o quê para ela? Não consigo. Ela falou, não consegue. Mas presta atenção, consegue sim, a senhora quer ver. Eu vou indicar para a senhora um médico. Ele está cuidando de mim e do Wagner. Indicou, eu coloquei o nome do médico de canto e fui seguindo minha vida. Vocês conhecem a bispa Bianca? Estou sentada conversando com o pastor Rafael. Ele, conversando com ele disse para mim, pastor, a senhora tem um cavalo e uma mensagem. Cuide do cavalo, senão não tem como a senhora levar a mensagem. Falei, parece que eu ouvi isso aí, né? De um outro jeito.
Fui para casa da Mila Gomes. Chego lá, o marido dela trabalha com longevidade. Assim que fala? Longevidade? Trabalha com longevidade. Ele falou para mim assim, como a senhora é linda, como a senhora é energética. Eu falei, obrigada, mas a senhora precisa emagrecer. Até aquela hora, e eu vou dizer para minhas amigas plus size. Vou dizer, porque vocês já ouviram eu falar, gorda é só língua. Mas eu vou dizer para vocês agora. Até aquela hora eu estava levando na brincadeira. Até que ele falou para mim assim, e eu vou usar uma palavra bem melhor do que ele falou para mim. A senhora quer se limpar sozinha? Se cuide. Eu achava até então que era para usar uma roupa número 42. Eu achava até então que era para ostentar um look novo. Eu não imaginava que era para ir num banheiro. Eu não imaginava que era para subir uma escada. Eu não imaginava que era... Ei, querida, começa a sentar em mesas que te afrontem a ser melhor. Começa a sentar em mesas que cuidem da sua alma, mas que também trabalhem a respeito do seu físico. Para que quando você venha se envelhecer, você possa dizer, eu tenho uma qualidade de vida, porque eu aprendi no ambiente onde eu frequento o que é viver os planos de Deus para a minha vida. Deus não fez plano de você ficar andando com andador, de você ficar andando mancando, de você estar andando com fralda. Deus deu plano de longa vida e vida com saúde, mas você precisa gerar ela. Esse plano é o plano que Deus tem para você. Academia, eu não tenho dinheiro para ir para academia. Eu vou derrubar essa tese sua. Eu não tenho, eu digo, eu não tenho tempo. Eu digo, eu não tenho tempo para ir para academia. Eu não gosto muito de academia. Não gosto do barulho. Problema meu. Não vou explicar para vocês porque eu não gosto. Mas se você só faz o que você gosta, então começa por aí. Então eu não faço só o que eu gosto. Mas aí eu falei, Deus, e agora? Eu preciso fazer alguma coisa para emagrecer. Eu emagreci 10 quilos já. Você está gostando? Tô. Esses dias eu fui comprar uma calça, falei para a moça assim, que tamanho que é essa calça? Tudo por telefone. Falei para ela, meça com a fita aí, o meu quadril é 132. Eu falei, meça aí, ela falou assim, é 126. Eu falei, não serve. Ela falou, você quer que eu mande para ver? Eu falei, manda. Serve. Serviu. Aí eu falei, não tenho tempo para ir para academia. Uma amiga minha, viu como é bom ter amiga? Muda suas amizades. Professor de ginástica. Segunda-feira, começo a fazer ginástica na minha casa. Não é personal trainer, não. É eu, você, lá no Instagram. Põe pé na cadeira, tira pé da cadeira, põe pé na cadeira, pé na cadeira. Erga o pau de vassoura, abaixa o pau de vassoura, vira o pau de vassoura. Então você tem, porque não é possível que não tem cadeira na sua casa, que não tem pau de vassoura na sua casa. Você não faz porque você não quer. Gere o que você quer ser. Gere o corpo que você quer ser, a mente que você quer ser. Não é sobre saúde. Não é sobre planos, não é sobre projetos. Sente na mesa. Não é porque tem 20 pizzas que você é obrigado a comer 15 pedaços. Coma um e saia com fome. Porque eu sento com fome e levanto com fome. E por incrível que pareça, essas comidas industrializadas estragam a nossa saúde. Fique de pé. Imagine que Deus decidiu fazer uma vida de alegria, de cura, de paz, a partir do momento, o grupo de louvor veio me ajudar, a partir do momento em que você decidir se expor, plantar a semente e regá-la. Entendeu? Pastor, eu queria tanto uma palavra de vitória, se essa não for palavra de vitória, você não vai receber nunca mais. Cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física, e acredite que Deus tem planos ao teu respeito. Comece a imaginar coisas boas. Quando pensamentos negativos vier até você, repreenda. Não precisa ligar para ninguém. Não precisa correr na cadeia. Não é ruim. Eu tenho meu grupo de oração. Que nós vamos, uma vez por semana, é uma rotatividade, né? Uma semana na minha casa, um dia da semana na minha casa,
No outro dia da semana é na casa da outra. Amigas que oram é o nome. Nós não saímos de 12. Não saímos de 12. Já chegou a ter 20, 30. Mas aí também chegou a fugir do propósito. Começou aquele negócio, eu vou levar uma garrafinha de café. Aí eu vou levar pãozinho. Aí quando eu vejo já não tá nem eu tava tomando lanche. Aí falamos, botamos nas 12 e continuamos. É porque você tem que ver se não fugiu do propósito. Começou a montar aquela montoeira de gente e já começou. Vamos fazer a camiseta da Amigas que Ora? Vamos fazer o lencinho da Amigas que Ora? Vamos, só que eu não vi, já não estava olhando mais. Nossa vida é fazer camiseta, pulseira, corrente. O foco que era a oração já não tinha mais. Aí nós voltamos ao original. As 12 meninas que começou ali, que às vezes perde hora e vai de pijama, enrolado no hobby. Chega ali, cheguei, tô atrasado, mas cheguei. Né? Ora, tchau, 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 pá. Ninguém fala de ninguém. Colocamos lá nosso pedido de oração. Tiramos nossa 1 hora, 1h30 de oração em lágrimas, quebrantada. Arrume um grupo de oração. Pastor, eu não tenho ninguém para orar comigo. Coloca um fundo musical, minha filha. Dobre o joelho. Quando você menos vê, você começa a orar. Não é assim? Quando menos vê, começa a sair umas palavras da boca dele. Ele fala assim, como que dá? Eu não sabia que eu sabia adorar assim. Comece essa manhã assim. Comece toda a sua manhã regando essa semente que se chama você. Essa mulher extraordinária que é você. Não, pare com esse negócio de falar que você nasceu para dar errado. Que você nasceu para morrer com câncer, com AIDS, com colesterol. Não, você nasceu para viver os planos de Deus. Você nasceu para ter sucesso. Pastora, para mim emagrecer só uma bariátrica. Comece a sonhar. Comece a sonhar que você está passando por essa bariátrica. Não é impossível, não. Gere expectativas. Comece já a arrumar a camisola, a roupa da cirurgia que você vai. Já comece a conversar com o seu médico. Eu tenho um mural dos sonhos. Tem uma pastora que é amiga nossa também, a Bispa Geisa, que fez o caderno dos sonhos. O meu filho, quando ficou em Boituva, pode vir bem para cá já que eu já vou sair. Meu filho, quando ficou em Boituva, ele ficou na responsabilidade de assumir a cadeia do legislativo lá em Boituva, e eu fiquei para ganhar aqui. Meu filho foi lá, tirou a foto dele. Eu fui com ele na Câmara de Boituva, tirei a foto dele na tribuna da Câmara. Tirei a foto, olha que bobeira. Olha que bobeira. Agora aqui lembrando essa segunda coisa. Tirei a foto dele dirigindo uma caminhonete. Tirei a foto dele morando num condomínio. E tirei a foto dele com família. Meu filho é divorciado. E tirei a foto dele com família. Então eu tirei a foto dele na tribuna da Câmara. Tirei a foto dele na caminhonete. A caminhonete de alguém. Na caminhonete. Se eu tenho carro chique, eu paro e faço o posto. Tirei a foto dele na caminhonete. Tirei a foto dele com a família. São 4 coisas. E a casa dele no condomínio. 4 fotos. Ele colocou essas 4 fotos na porta do guarda-roupa da casa dele. Porque ele estava trabalhando de servente e pedreiro, ganhando R$100 por dia. Morando em 2 cômodos de favor na minha casa. Destruído e sem família. Ele namorava mulheres sem índoles. Não estou falando nem por causa de mulheres que levavam ele para o bar, para o forró, que levavam para a bebida, para uma vida de destruição. Nós começamos a olhar para aquele mural. Agora eu aqui falando com vocês. Meu filho é vereador. Meu filho é liberto. Não bebe, não fuma, não prostitui. Por incrível que pareça, ele tem uma caminhonete. Agora que eu parei para ver, ele tem uma caminhonete. Ele mora numa casa de condomínio. E agora vai casar dia 18 de novembro, constituindo família. Assim como deseja a sua alma. É isso que Deus planejou para você. Comece a gerar expectativa. Comece a sentar em mesas que te confrontem, mesas que falem, você está gorda, você está feia, você está abandonada, você pode se vestir melhor. Eu creio que quando a pastora Manu manda a foto de um look, ela não está dizendo que eu me visto ruim, mas ela está dizendo, olha seu estilo aqui, Sandra. Olha o que eu estou vendo em você, porque tem pessoas que veem nós mesmo antes de nós nos vermos. Permita que as pessoas te vejam, para que elas gerem você. Permite ser enterrada em solo fértil, para que nasça uma mulher empoderada, para que nasça uma mulher incrível, para que nasça uma mulher que supera a dor da enfermidade. A dor do câncer. Pastor, a dor do câncer supera? Eu estou aqui.
Eu venci o câncer. Profetiza, eu também vou vencer. Eu venci o câncer, eu venci a lepra do pecado, a lepra de viver amores tóxicos, amores que batiam em mim, que jogavam eu na rua, que me colocavam para fora. Eu venci essa lepra. Eu venci a lepra do abandono. Eu venci a lepra da rejeição. Eu venci a lepra da aceitação. Você não precisa me aceitar, eu me aceito. Eu gosto de mim. Eu me amo. Nos lugares onde eu não sou bem recebida, eu sacudo a poeira e dou volta por cima. Eu aceito ser confrontada, porque eu quero ser melhor todos os dias. Aceite ser confrontada, porque o plano do Senhor é plano de vitória. O plano do Senhor é plano de conquista. O plano do Senhor é plano de mudança de vida. A cada confronto que eu aceito, não estou dizendo desaforo, porque quando a pastora Manu disse para mim: você não acha que você precisa emagrecer? Ela não falou no coice, ela falou com carinho, olhando para mim, dizendo: uma nega bonita dessa, com tanto para pregar por aí. Quando ela falou, eu estava com 112 quilos. Não é brincadeira 112 quilos, né? Aí ficava brava com as lojas: ai, só vai lá roupa para magro. Só fulano veste assim porque é magra. Não é? Daí eu falei: não, peraí, não é só sobre roupa, é sobre saúde. No Covid, uma das coisas que mais judiou de mim foi meu sobrepeso. Eu não morri no Covid porque Deus não quis. Mas o médico dizia assim: o peso da senhora está terrível, está sufocando os pulmões da senhora. Talvez os pesos das suas dores internas está impedindo você de respirar. Você vai respirar, sai lágrima, porque você lembra de um marido que traiu. Você lembra de uma mãe que foi embora, de um pai que abandonou. Ei, tira esses pesos da alma. Você nasceu para ser leve. Você nasceu para gerar aquilo que Deus determinou para a tua vida. A semente já está na tua mão. Agora escolha a melhor terra fértil, que é essa: estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus. Eu quero convidar você que está disposto a viver o plano de Deus. Só que no plano de Deus existe a sua participação, e ela é fundamental. Diga: minha participação é fundamental. Então o apelo que eu vou fazer para você é esse: você que está disposto a viver o plano de Deus. Porque quando nós estamos dispostos a viver o plano de Deus, nós estamos dizendo assim: estou disposto a largar o pecado da gula, o pecado da prostituição, o pecado da inveja, porque inveja é pecado. Estou disposto a mudar de vida. Estou disposto a ser uma boa semente e ser plantada numa terra fértil.